Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Era uma manhã de primavera na Europa, 18 de abril de 1857. Esta data que certamente inspiraria mais tarde o grande escritor brasileiro Monteiro Lobato a cunhar uma frase de rara sensibilidade: um país se faz com homens e livros. A 18 de abril de 1857, nascia um homem e um livro. O homem, Allan Kardec. O livro dos Espíritos. Mas certamente alguns dos senhores poderão indagar: Allan Kardec não nascera em abril de 1857. Ouso divergir, no entanto. Até aquela data, o mundo conhecia apenas o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Somente com a publicação do Livro dos Espíritos que o mundo passou a conhecer Allan Kardec. Somente a partir de então, daquela obra, é que o mundo passou a conhecer o insigne codificador, o patriarca do Espiritismo. E nós não conseguiríamos entender a personalidade magna do codificador sem entender o Livro dos Espíritos. E jamais conseguiremos entender os propósitos desta magna obra sem entender seu emérito codificador. O homem e a obra. Poderíamos então indagar: e questionaram isto a Allan Kardec: por que o pseudônimo? Por que não adotar o seu próprio nome, já que tão ilustre? E o próprio codificador respondeu: com o advento do Livro dos Espíritos, eu preferi não usar o meu nome. Eu, que já era uma pessoa muito conhecida, e eu não gostaria que vinculassem a obra à minha pessoa, porque o livro não é meu, o livro é dos Espíritos. Eu não quero que o vinculem à minha pessoa, não quero que o comparem à minha obra, aos meus escritos anteriores. Sim, porque Allan Kardec era figura conhecida nos meios acadêmicos, nos meios científicos. Seus trabalhos na área da educação eram por demais conhecidos além dos limites da França. Há poucos anos antes da publicação de O Livro dos Espíritos, a Alemanha havia adotado o sistema educacional proposto por Allan Kardec. Então disse o codificador: não quero que comparem o meu trabalho com o Livro dos Espíritos, porque não há uma resposta dada nesse livro que não tenha sido crivada, que não tenha sido dada pelos mensageiros da eternidade. É um exemplo tão atual para os dias de hoje. Kardec soube se apagar para que o Livro dos Espíritos florescesse. Ele se diminuiu para que a doutrina crescesse. E ele se colocou na condição de servidor, de instrumento. Certamente Kardec lembrou-se da advertência de Paulo apóstolo, ao dizer que ele era apenas um vaso de barro que carregava a água cristalina do Evangelho,
Da mesma forma, Allan Kardec se posicionou na condição de um vaso que carregava a essência cristalina da celeste doutrina. Oh, que exemplo de atualidade! Porque muitas vezes temos a tendência de querer ser mais do que a doutrina, de querer ser servido por ela e não a ela servir. Nosso presidente, em sua oração, pediu que nós pudéssemos conter o nosso personalismo, que é o motivo que muitas vezes impede o crescimento do trabalho. Servir, deixar que a doutrina floresça. E nós, tal qual fez Allan Kardec, apagar-se, diminuir-se, para que a luz que vem do alto floresça de todos nós. Observando esse exemplo do codificador, eu mesmo me indaguei muitas vezes, me peguei muitas vezes querendo ser servido e não servir. Era uma manhã de um frio rigoroso, numa cidade da grande de São Paulo. E eu ali me dirigia para realizar uma palestra, e em chegando ao centro espírita, encontrei 2 pessoas. E eu fiquei chocado. Mas como? 2 pessoas? Eu saí da minha casa, deixei a minha família, enfrentei o frio rigoroso, e aqui chego, 2 pessoas para me ouvir. Sentei-me irritado, por dentro, por fora tinha cara de santo, mas por dentro muito irritado, descontente, contrariado. E eu dizia: vou fazer uma palestra de 5 minutos, que é o que eles merecem. E alguém então me questionou aos ouvidos: meu filho, tu viestes para servir ou para ser servido? Então eu me dei conta do equívoco. Me esqueci que estava ali para servir, me esqueci que estava ali para me autoeducar. Afinal de contas, não era nenhum espírito missionário que estava ali para dar, senão para receber através da minha própria voz. Estava ali, então, tão necessitado quanto as 2 mais pessoas, se não mais do que elas. E eu falei, certamente proferi uma das melhores conferências da minha existência, porque falei para mim. Me recordei então de Pedro Lameira de Andrade, orador oficial desta casa, nos idos tempos do início do século passado, que certa feita, chegando para proferir uma conferência no Centro Espírita no bairro do Cambuci, ele teve mais azar do que eu. Ali tinha uma única pessoa. Era uma noite de muita chuva. E ele então, preparado para a conferência, disse ao dirigente do centro: é melhor darmos por encerrada a palestra. E o dirigente disse: mas o senhor nem começou. Precisamos fazer a conferência. E ele então começou a falar algo um tanto desconcertado. E no decorrer da palestra, entra uma senhora, senta-se. E ele ficou tão animado com aquela que chegou, e ainda proferiu com mais entusiasmo e mais otimismo, e falou da vida, falou da importância de valorizarmos a nossa existência, e pregou com muito amor e ardor. E ao final da palestra, aquela senhora que havia entrado, quase ao final da conferência, aproximou-se dele e disse: muito obrigado. O Senhor me evitou de cometer um crime. Abriu a bolsa, tirou um revólver.
Disse: eu estava disposta hoje a cometer um homicídio, porque descobri que meu marido está me traindo. E eu sei aonde que ele estava agora. E eu saí de casa disposta a matá-lo. E eu passei em frente a esta casa espírita, que eu não sei direito o que é. E para me abrigar da chuva entrei. E quando entrei ouvi a sua voz, falando da necessidade de valorizarmos a vida, de amarmos o próximo. E eu então me dei conta do equívoco. Aqui está a minha arma. O Senhor me salvou das grades da prisão. Muito obrigado. E foi, segundo o Dr. Pedro Lameira de Andrade, a melhor conferência que ele proferiu. Então está aí o contexto em que o Livro dos Espíritos foi concebido. Alguém se apagou para que a doutrina florescesse. E da mesma forma, o livro não é do espírito A, nem do espírito B. Ainda que nós encontremos em um Livro dos Espíritos a mensagem desse ou daquele espírito, mas a obra não é nem deste nem daquele. A obra é dos espíritos, capitaneados pelo Espírito da verdade. Quem o é? Ninguém hoje ousou apontar. Quem o é? Preferiu mostrar-se e comportar-se no anonimato, para nos dar a ideia: somos um conjunto. A ideia de que a doutrina não prossegue se não formos o feixe de varas. A doutrina não cresce se posicionarmos no isolacionismo, se queremos sozinhos resolvermos tudo e não compreendermos que fazemos parte de uma equipe, que fazemos parte de um conjunto, cujo único dirigente é Jesus. Então é tão maravilhoso reconhecer: eu faço parte do time de Jesus e Kardec. E todos nós aqui somos instrumentos, membros desta equipe. A equipe funciona se todos funcionarem. Da mesma forma, os médios que cooperaram em O Livro dos Espíritos, não foi o médio A nem o médio B, mas um conjunto deles. Ainda que duas meninas tenham servido de médiuns mais atuantes, todas as mensagens por elas recebidas foram crivadas por diversos outros médiuns. É a ideia do conjunto, trabalharmos em equipe. Isto para nós é deveras importante. Só crescemos, como disse Jesus, se formos esse todo harmonioso, se formos esta equipe maravilhosa. E trabalhar em equipe significa renunciar, muitas vezes, ao nosso personalismo, à nossa vaidade. Aliás, contam um caso muito curioso de um campeonato de remo entre o Brasil e o Japão. Ao final do certame, a equipe japonesa chegou em primeiro lugar. A equipe brasileira chegou 2 horas depois. E ficaram um tanto preocupados porque isso teria ocorrido. Nomearam uma comissão e a comissão descobriu que a equipe japonesa ganhou porque tinha em seus quadros um técnico e 9 remadores. E a equipe brasileira tinha em seus quadros 9 técnicos e um remador. É impressionante que muitas vezes na equipe quase todos querem mandar. É impressionante o número de pessoas que dizem assim: por que vocês não fazem isso? Por que não fazem aquilo? Por que você não faz dessa forma? E eu convido: venha fazer comigo. Não dá, não tenho tempo.
Mas para dar ordens, é maravilhoso o número de pessoas que desejam dar ordens. É impressionante o número de pessoas que criticam, que apontam as falhas, que apontam os defeitos, mas não estão de braços arregaçados, estendidos, para que as falhas sejam minimizadas. Então é a concepção da elaboração do livro dos Espíritos que nos chama a atenção, do afastamento das vaidades, de posicionarmos todos como os soldados de Jesus. E neste time não há capitães, há um dirigente, Jesus, Kardec, todos nós somos soldados. Mesmo aqueles que se encontram na direção dos trabalhos, na direção das instituições, na direção das federações, me perdoem a mesa, mas somos nós os maiores necessitados. Eu fico observando amigos meus que não frequentam religião alguma, que não têm nenhum compromisso com esta ou aquela doutrina, e são pessoas felizes, são pessoas boas, são pessoas que levam sua vida com ética, com justiça. Então eu fico me perguntando, meu Deus, por que é que então eu sou espírita? Para conseguir um mínimo de tranquilidade, de paz, eu preciso trabalhar tanto, preciso pregar tanto, preciso escrever tanto, preciso aplicar tantos passes, distribuir tantas cestas básicas. É porque nós somos tão necessitados. E se estamos aqui dentro da doutrina, boa coisa talvez não somos. Eu ouvi do escritor Carlos Bacelli, talvez o maior biógrafo de Chico Xavier, porque com ele conviveu diariamente. Carlos Bacelli indagou a Chico: Chico, por que os espíritas discutem tanto? Por que os espíritas brigam tanto? E Chico disse: ai, meu filho, eu também tinha essa dúvida. E fui perguntar para Dona Ivone Pereira, a notável médium Ivone Pereira, de Memórias do Suicida. E Chico então indagou Dona Ivone: por que os espíritas brigam tanto? E ela disse: ah, Chico, eu também tinha essa dúvida. E fui perguntar ao doutor Bezerra de Menezes: doutor Bezerra, por que os espíritas brigam tanto? E o doutor Bezerra disse: ah, minha filha, com muito amor, com muito respeito, eles brigam tanto porque todos nós somos delinquentes de eras passadas. Meus irmãos, estamos cá na condição de espíritas, de espíritos que naufragaram. É claro que tem as suas honrosas exceções, que não é a minha, pode ser de muitos dos senhores, mas a grande maioria de nós estamos aqui com graves compromissos. Então, analisando o contexto da codificação, me pergunto: por que tanta pose? Por que tanta panca? Por que tanta discussão? Se a concepção da espiritualidade é da união, é a do reconhecimento das nossas fragilidades, é de juntar esses espíritos que estão tendo talvez a derradeira oportunidade de permanecer no planeta, que passará a mundo de regeneração. Eu então me pergunto: estamos nos regenerando ou estamos repetindo as mesmas condutas de outrora, da intolerância, da crítica? Analisando a obra do médium Divaldo Franco no livro Tormentos da Obsessão, há um brado de alerta a nós espíritas.
Porque a espiritualidade já teve que construir um hospital para os espíritas desencarnados. Enquanto muitos sonham com o nosso lar, a grande maioria está indo para o sanatório Esperança. Vejam os senhores, sanatório. E quem se encontra ali alojado? Lemos a obra, médios que falaram e não viveram. Médios que procuraram contato com a espiritualidade superior e deixaram os encarnados à míngua. Dirigentes espíritas que assumiram a sua vaidade de poder, de mandar, que armaram ciladas para se permanecer no poder, estão todos hoje internados em precárias situações. Escritores que escreveram apenas para torpedear as instituições sérias, os médios nascentes, estão todos internados sob as bênçãos do espírito Eurípides Barçanufo. A concepção de O Livro dos Espíritos é este bravo de alerta para todos nós. Mudar o nosso foco, mudar o nosso enfoque, que o enfoque não é nós, o enfoque não sou eu, o enfoque é a celeste doutrina. Para então perceber que a 18 de abril de 1857 nascia o homem e nascia a obra, o livro. O Livro dos Espíritos, que vem a ser para nós a bússola, capaz de nos conduzir pela trilha da evolução com segurança, para que nós não continuássemos a naufragar nos mesmos erros. Através do Livro dos Espíritos, Jesus cumpre a sua promessa de enviar o Consolador prometido. Quem tem nas mãos o Livro dos Espíritos, saiba e tenha certeza que tem nas suas mãos o Consolador, o Paracleto, aquele que Jesus enviaria, porque certamente Jesus imaginou e concebeu que nós deturparíamos tudo, que nós complicaríamos tudo, que nós íamos construir templos de pedra e esquecer a essência singela da sua manjedoura. E em sabendo isso, já prometeu, enviaria o Consolador. O médium Divaldo Franco chegou a perguntar aos espíritos: por que nós? Ou por que Jesus? Depois de termos aniquilado, deturpado a sua mensagem da Boa Nova, ainda teve o ensejo de mandar a nós a doutrina consoladora. E os espíritos responderam: a doutrina espírita é o perdão de Jesus ao que nós fizemos com o seu Evangelho. Quando recebemos em nossas mãos este livro maravilhoso, está lá o perdão, está lá a compreensão, mas sobretudo estará a ferramenta para que nós possamos dar um novo impulso à nossa jornada, transpor esses tempos de transição, esses momentos tão difíceis, esses dias tão tumultuosos, porque crescemos, aprendemos, o mundo evoluiu, a ciência cresceu, mas não resolveu os problemas do ser humano, e o homem de hoje aturdido continua sendo o mesmo do passado, com os mesmos conflitos, aliás, com conflitos mais agravados. O progresso econômico das nações ricas não foi suficiente para debelar
a crise da depressão, que assola 20% da população mundial. Nos países mais desenvolvidos, são aqueles portadores dos índices alarmantes de uso de drogas e de suicídios. Temos o desenvolvimento da ciência, mas a ética moral ainda está a requerer melhores considerações. E o livro dos Espíritos, então, é esta bússola. E como toda bússola, ele tem os 4 pontos cardeais. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, que se constituem nos 4 livros que compõem o livro dos Espíritos. O livro primeiro é o norte, onde ali percebemos a primeira indagação que Jesus faz, que Kardec faz aos Espíritos da codificação. Que é Deus? Respondendo então a maior ânsia do ser humano. Historicamente, essa pergunta era de muito relevo, porque nós tínhamos então o Deus que nos foi passado pelas religiões. E as religiões separaram Deus da ciência, e as religiões separaram Deus da fé raciocinada. E a ciência progrediu, e a ciência disse a época que havia matado Deus. Os cientistas proclamaram: Deus está morto. Quando colocaram por terra todas as teses da igreja, e isso causou um pessimismo geral, porque as pessoas não tinham mais em crer, não podiam mais crer naquele Deus que a ciência havia demonstrado ser um grande equívoco. E todos se ufanaram pela ciência. Os grupos de estudo científico se tornaram os grandes templos, e as igrejas se esvaziaram. Mas a ciência também não resolveu todos os problemas. Após aquela fase de euforia da ciência, voltou a perplexidade, voltou a carência, voltou a desilusão, e o homem então reconheceu: o que temos mais para crer? Não temos mais o Deus da nossa religião, não temos mais o Deus da ciência. E nasce então o livro dos Espíritos no norte, dizendo ao homem: Deus é a inteligência, Deus é o princípio, Deus é a causa primária, a causa primeira, a causa cáusica, é a inteligência. Então colocou-se por terra a visão antropomórfica do homem a respeito de Deus, ou Deus em forma de homem, e Deus é princípio, Deus é inteligência. Resgatou para nós a ideia de um poder pensante, de um poder inteligente, de um poder soberano, e aos poucos a ciência vai progredindo e vai demonstrando a inteligência. Os astrofísicos analisaram que a distância do Sol à Terra foi milimetricamente pensada por um poder pensante. Esta distância foi calculada por alguém, porque se a Terra estivesse alguns metros mais próximos, ou alguns metros mais longe, não haveria vida na Terra como nós temos. Da mesma forma a Lua, se a Lua estivesse um pouco mais próxima ou um pouco mais longe, nós não teríamos a vida como temos a hoje. E os cientistas dizem: algo elaborou isto de forma precisa. E Albert Einstein dizia: há uma causa anterior que governa o movimento dos astros, o movimento das estrelas, a quem nós poderemos chamar de Deus.
É a ciência se unindo àquilo que a religião espírita nos trouxe. Está aí o nosso norte, não estamos à deriva. Mas para prosseguir a nossa viagem, já sabendo que Deus, esse poder pensante está em tudo, encontra em tudo, nós vamos para o sul. E no sul, no livro 2, vamos entender quem somos. Já sabemos quem é Deus. Agora vamos saber quem nós somos. E no livro 2 nós temos essa resposta. Somos espíritos. Somos espíritos que transcendem a vida da matéria. A nossa existência não começou no berço, nem terminará no túmulo. Transcendemos a tudo isto. Mas o que aqui viemos fazer? Está lá em O Livro dos Espíritos, no livro 2, a indagação de Kardec. Qual a finalidade da nossa presença na Terra? O que aqui viemos fazer? O que estamos fazendo? E eles responderam: aqui nos encontramos para evoluir. É a resposta maravilhosa. Transcendente, estamos aqui não como se imaginava anteriormente, para pagar os nossos erros, para viver uma vida de dor, de sofrimento, de miséria, porque éramos seres desprezíveis. Não, somos espíritos, fadados à evolução, fadados à perfeição. E aqui nos encontramos para atingir a felicidade, a maravilha. Nascemos para sermos felizes, para alcançarmos a nossa evolução. Estamos então aqui, de experiência em experiência, de reencarnação em reencarnação, crescendo, evoluindo, progredindo. Não somos mais aquele verme. Como diria Herculano Pires, não fomos feitos do barro da terra, e sim da luz das estrelas. Isto é fundamental para nós. Entender que nos cabe um papel no mundo, que temos uma rota superior a seguir, que não estamos aqui de passagem, que não estamos aqui para sofrer, mas estamos aqui para transcender. Fernando Pessoa, o grande poeta, dizia que viver é enfrentar o nosso destino todos os dias. É não se acomodar, não se apequenar, não se encastelar no medo que domina as mentes de hoje. Mas é desenvolver os nossos potenciais, desenvolver a nossa potencialidade de sermos luzes. Vós sois deuses. Havia uma fazenda que foi visitada por um cientista, um biólogo. E esse biólogo percebeu que o fazendeiro criava galinhas, mas que entre as galinhas vivia uma águia. E o biólogo disse ao fazendeiro: o senhor tem uma águia vivendo entre as galinhas? E o fazendeiro disse: não, ela não é uma águia, ela é uma galinha. Não é, eu vou mostrar ao senhor. E o biólogo então pegou a ave, colocou no braço e disse: minha irmã, você é uma águia, voe como uma águia. A águia olhou para o chão, viu as suas irmãs galinhas ciscando, naquela vidinha muito calma. Não vou voar. E foi com as suas galinhas. E o fazendeiro disse: eu falei, ela é uma galinha. E o biólogo não se conformou, mas não é, eu vou demonstrar ao senhor. Levou a ave até o telhado da casa e disse a ela: minha irmã, voe, voe, você não é galinha. E ela olhou para o alto, mas olhou para o chão, as suas irmãzinhas ciscando,
e pensou: vou para o chão. E voltou. E o fazendeiro disse: eu falei, ela é uma galinha, mas não é. Me dê a última oportunidade. E levou a águia até o topo de uma montanha, mostrou para ela, colocou-a de frente ao sol e disse: eis o seu destino. O seu destino é a amplitude, o seu destino é o espaço. Voa. E ao sentir o vento tocando as suas penas, sentindo os raios do sol aflorando a sua essência, ele ensaiou os primeiros passos e as primeiras batidas das asas e voou. Voou singrando os ares e reconheceu que de fato ela era uma águia. Nós somos águias, nos diz o livro dos Espíritos. Em consonância com o Evangelho, sois deuses, sois luzes, podeis voar ao infinito, desde que reconheça o que nós somos, impulsionando o nosso progresso. Mas muitas vezes vivemos como galinhas, acomodados, querendo uma vida rasteira, medíocre e pequena. Para não ter problemas, nos acomodamos. Mas o nosso destino é amplitude, é universo de luz. Por isso estamos no sul, nesse ponto cardeal, onde encontramos o que somos. Mas para galgar esta amplitude da luz, vamos ao leste. E no leste, no livro 3º, vamos encontrar as leis morais. O homem, para galgar a felicidade, precisará assimilar as leis morais em sua vida. E em matéria de lei, e eu falo isso com algum entendimento, nós temos uma tendência muito grande de querer não cumprir a lei. É espantoso ver como nós queremos sempre dar um jeitinho, não apenas as leis terrenas, mas também as leis divinas. E eu me recordei comigo mesmo da época do cinto de segurança, quando surgiu a lei do cinto de segurança. Primeiramente era uma lei estadual, alguns estados tinham, algumas cidades tinham, outras não. E eu, na minha santa ingenuidade, entrava numa cidade e perguntava: aqui precisava usar o cinto? Precisa, eu punha. Quando saía da cidade, aqui precisa? Não, eu tirava. E até hoje me pegam muitas vezes não usando o cinto de segurança. Ora, mas esta lei foi criada para nos proteger. Da mesma forma, as leis divinas não são leis punitivas, não são leis de castigo, mas são leis que promovem o nosso bem-estar, o nosso progresso, a nossa felicidade, desde que nós a respeitemos, a observemos em nós. Porque nós observamos muito nos outros. Com os outros nós somos juízes implacáveis. Não fez isso, não fez aquilo, está fazendo isto. Nós temos sempre um dedo apontado para os outros. Esquecemos que temos 3 dedos apontados para nós. E isso vai desde a intimidade do nosso lar. Estamos no Evangelho no lar. Abrimos o Evangelho ao acaso, está lá marido e mulher. E caiu a lição: a paciência. E a esposa já olha para o marido e diz: está vendo? Foi para você a lição hoje. Nós achamos que a lição é sempre para o outro. Lemos um livro, achamos: esta página é maravilhosa, fulano precisava ler isto. Compramos o livro, marcamos aquela página e damos de presente para a pessoa. Outro dia eu recebi um livro todo marcado, não sei o que queriam dizer.
Então a lição é sempre para o outro. Ao término da palestra, alguém me procura e diz: fulano, a palestra foi muito boa, pena que minha mulher não estava aqui para ouvir. É fulano que devia ouvir isso, é Beltrano. Mas e nós? As leis morais são setas para nós, são roteiros para nós. É o nosso leste. Sabemos como nos conduzir. Com Moisés, a primeira revelação, nós aprendemos aquilo que não poderíamos fazer. Vamos nos 10 mandamentos, está lá: não faça isso, não faça aquilo, não mate, não roube, não desdenhe, não furte. Com Jesus, a segunda revelação, vamos entender aquilo que nós podemos fazer. Ame. O amor. Devemos amar. Com o advento da terceira revelação, no capítulo 3 do livro, 3 do livro dos Espíritos, vamos entender por que não fazer e por que amar. Antes nós sabíamos o que poderíamos e o que não deveríamos fazer, mas agora com o livro dos Espíritos sabemos por que fazer. Por que não fazer? Porque estamos diante dessas leis que nos explicam. Porque essas leis morais estão em nossa consciência. Estão gravadas em nós. Toda vez que nós não amamos, toda vez que nós furtamos a nós mesmos. Toda vez que nós roubamos a nós. Toda vez que nós caluniamos a nós mesmos. É o tribunal que se instala dentro de nós. Sabemos então disso dentro das leis morais. Então devemos ter a consciência da atitude, a consciência do bem no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Algum tempo atrás, na casa transitória, uma pessoa me perguntou: De Luca, há quanto tempo você entrou para o Espiritismo? Eu fiz uns cálculos: minha irmã, já há uns 30 anos. E ela me fez a segunda pergunta mais comprometedora: e há quanto tempo o Espiritismo entrou em sua vida? E eu fiquei com a pergunta para uma outra oportunidade a resposta. Porque assimilar envolve o processo de modificação. Da mesma forma que nós ingerimos o alimento, o nosso corpo processa, retira o que é bom, joga fora o que não é, e retira daquele alimento o conteúdo. Quando nós temos esse conteúdo moral, espiritual, como estamos assimilando? Nós nos recordamos aqui da figura magnífica de Vinícius, que foi o dirigente desse trabalho espiritual nesta casa durante muitos anos, Pedro de Camargo Vinícius, que era um próspero comerciante na cidade de Piracicaba, tinha uma loja enorme, vendiam diversos objetos. Quando ele se converteu ao Espiritismo, entrou em sua loja e viu que tinha uma seção que era a seção das armas. Ele vendia armas, armamentos, balas, revólveres, espingardas. E era o setor que dava mais lucro à sua empresa. Quando ele olhou aquilo, disse: eu sou espírita, eu não posso compactuar com isto. Eu não posso mais vender armas. Eu não posso conviver com o evangelho à noite no centro espírita e vendendo armas durante o dia. Fechou a seção de armamentos. É a conduta do homem que tem coerência com aquilo que vive, com aquilo que prega, com aquilo que assimila. Nessas leis morais, vamos verificar que dentre elas encontraremos a lei de amor, justiça e caridade. Todos os nossos problemas estariam resolvidos
se nós observássemos essa lei. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. E hoje em dia ser bom, ser amoroso, é coisa que dá vergonha. Mas vemos na televisão os homens que matam, não têm vergonha de matar, e nós muitas vezes temos vergonha de amar. Temos vergonha da amizade, temos vergonha de dar um cumprimento ao amigo que está ao nosso lado. Uma conhecida minha me ligou essa semana, que tem um escritório de advocacia no interior de São Paulo, e disse que estava com problema de consciência. E eu indaguei a ela o que foi. Olha, eu tenho um sócio, advogado, e nós iríamos fazer uma separação judicial de um casal com muitos bens. Nós íamos ganhar bons honorários. Mas qual é o problema? O problema é que eu atendi esse casal e antes de entrar com o processo no fórum, eu consegui fazer com que eles se conciliassem. E eles estão agora vivendo como dois pombinhos. Eu falei, que maravilha, mas qual é o problema? O problema é que agora eu arrumei uma confusão com o meu sócio. Que ele está bravo porque nós perdemos um cliente, perdemos bons honorários. E eu não sei como vou dizer isto a ele. Veja, a pessoa tinha vergonha de ter feito um ato bom, de ter praticado bem. E isso já está explicado no Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons são tímidos, mas os maus são ousados, são agressivos, e nós somos tímidos. Nos apequenamos, temos vergonha muitas vezes, e está no livro dos Espíritos, fazer o bem é a nossa maior segurança. Saímos do leste e vamos para o oeste, encontrar o quarto ponto cardeal. Se não fizermos o bem, vamos sentir na própria pele o mal que fizermos, mas não sofreremos a pena eterna. Não há dor eterna, está lá as esperanças e as consolações. Se não agimos bem ontem, hoje podemos modificar a rota do nosso destino, porque doutrina espírita, e aprendemos isso no livro dos Espíritos, no livro 4, é a doutrina de otimismo, é a doutrina de mudanças, é a doutrina da libertação que não está nos Espíritos, não está nos guias, mas está na atitude que tomarmos em modificar os nossos padrões. Para sairmos das esperanças sairmos da dor. Não há dor que nunca termine. Certa feita, Chico Xavier passava por um momento muito difícil, e pediu ao seu benfeitor Emmanuel: por favor, traga-me uma consolação dos planos superiores da vida. Me traga um lentivo, benfeitor. Dias depois, Emmanuel traz a Chico uma mensagem de Maria de Nazaré. E ele diz: Chico, Maria diz a você o seguinte: tudo passa. Tudo passa. É o que está no livro 4 do Livro dos Espíritos. Tudo passa. Chico achou aquilo tão importante. Escreveu em vários papéis: tudo passa, tudo passa. Colocou tudo passa sobre a mesa de trabalho. Colocou sobre a sua cama, colocou sobre o vidro do espelho no banheiro. E aquilo foi um alívio, uma consolação, e de fato tudo passou. E ele narrava essa experiência a um amigo tempos depois, e o amigo disse a ele: mas Chico, veja que interessante, comigo tudo está bem. Eu tenho um bom emprego, tenho saúde, tenho uma boa família, tenho mulheres, tenho filhos, tenho um bom salário. E Emmanuel apareceu a Chico e disse: Chico, diga a ele, tudo passa. Esta vida que vem em ondas, como diz a canção,
Mas não há penas eternas. Não há ninguém condenado ao fogo do inferno, por pior tenha sido o nosso erro, por pior tenha sido a nossa atitude. Há saída, há esperança. É essa mensagem de esperança que precisamos levar ao mundo, aturdido, às pessoas deprimidas, às pessoas que estão agora, que nos esperam na rua, esperando a nossa consolação. A 18 de abril, de alguns anos atrás, a comemoração do Livro dos Espíritos, Jesus desejou pessoalmente estar entre nós. Organizou uma caravana e ele queria saber como estava no mundo a sua mensagem de esperança, a sua mensagem de consolação. Organizou a sua expedição e veio. Foi ter inicialmente ao planeta Terra e veio até Roma. Queriam ter um encontro com sua santidade. Ao ingressar no Vaticano, procuraram o sacerdote responsável, pois Jesus e sua comitiva queria ter um encontro com o Papa. Mas o sacerdote indagou: os senhores marcaram a visita? Não, não marcamos. Então sua santidade não poderá lhes atender. E Pedro, que era o interlocutor, disse: mas é Jesus quem está aqui. Ele quer conversar com aquele que se diz seu representante. Não pode. Porventura, esse tal de Senhor, Jesus, é alguma personalidade muito importante? Pedro disse: bom, ele é uma pessoa muito conhecida, 2000 anos atrás esteve aqui, falou de amor, mas ele é algum artista conhecido? Não, não é. É algum jogador de futebol conhecido? Não, não é. Ele porventura fundou alguma religião? Jesus fez questão de responder: não, eu não fundei nenhuma religião, pelo amor de Deus. Ah, então sua santidade não poderá lhes atender, ele é um homem muito ocupado. Pedro insistiu, estava nervoso, queria brigar com o sacerdote, porque Pedro é muito igual a nós, nervoso, briguento, irritado. E Jesus o conteve: Pedro, vamos embora. E foram. Pedro, aonde que no planeta Terra? As pessoas ainda me recordam do nome. Pedro pensou, disse: Senhor, vamos à Inglaterra. Ali um grupo de irmãos estão lembrando do seu nome. E foram. E ao chegar na Catedral de São Paulo, quiseram entrar, mas foram barrados. O guarda teve que chamar a polícia, dada a insistência de Pedro. E Jesus novamente indagou: Pedro, vamos embora. Aqui as pessoas me honram com os lábios, mas não me vivem com o coração. Pedro, hoje é 18 de abril de 1857, Pedro. Eu quero saber como está o Consolador prometido que eu enviei. Pedro, vamos à pátria do Cruzeiro. Eu quero saber, eu quero estar com meus irmãos espíritas, porque eu enviei a eles, depositei neles as minhas mais caras confianças. E vieram para o Brasil. A caravana veio, a comitiva chegou, e foram a uma casa espírita. Era uma manhã de um domingo. Eles entraram, a comitiva, e Pedro se aproximou do dirigente e perguntou: nós queríamos falar com o presidente. E o atendente disse: não pode. O senhor presidente é um homem muito ocupado, ele não pode atender. Mas é Jesus quem está aqui, ele quer falar com o dirigente. Não pode. O senhor marcou hora com ele? Não marquei, mas é Jesus quem está aqui. Ah, Jesus! Ah, agora eu entendi. Os senhores não estão precisando falar com o presidente, os senhores estão precisando de uma reunião de desobsessão. Porque eu logo percebi que quando vocês entraram, sabe, eu sou médium.
Eu percebi que as energias ficaram tanto desequilibradas aqui no ambiente. Os senhores precisam de passe. Pedro já estava a ponto de explodir. E Jesus disse, então, vamos aguardar. O atendente disse, os senhores poderão aguardar, tomarão um passe, e logo mais à noite haverá uma reunião pública. E nós teremos aqui um expositor expoente. Os senhores ficarão e poderão participar da reunião. Mas, por favor, troquem de roupa. Essas roupas tão exóticas que vocês estão usando. E Pedro, então, contido por Jesus, vamos ficar, Pedro. Tomaram os passes. E ficaram até a noite para a reunião pública. E naquela noite, o auditório cheio, Jesus e Pedro, sua comitiva, estavam na primeira fileira. E o expositor então assomou e começou a falar, com verbo fluente, as ideias desenrolando, e falava do Espiritismo, falava de O Livro dos Espíritos. E propunha então, no meio da sua palestra para a frente, que era preciso então remodelar a doutrina. Que era preciso rever o Livro dos Espíritos, que nós precisaríamos deturpar, precisaríamos retirar do Livro dos Espíritos toda a ideia de religiosidade, precisaríamos retirar do Espiritismo passes, precisaríamos acabar com a água fluidificada, precisamos acabar com as campanhas de Natal, porque o Espiritismo é doutrina filosófica. Interessa a nós apenas a discussão dos temas filosóficos, dos homens cultos, dos homens capazes de trazer a ciência para todos nós. E mais, disse um expositor inflamado, é preciso acabar com Jesus no Espiritismo. Pedro quis subir à tribuna. Mais uma vez contido por Jesus, ali permaneceu. E o expositor então encerrou a sua oração, pregando uma doutrina que ele reputou de moderna, uma doutrina apenas de ciência, uma doutrina apenas de filosofia, ignorando as realidades e as misérias humanas. A plateia aplaudiu de pé. Encerrou-se a conferência, todos foram embora, e Jesus e sua comitiva ficou perplexa no salão. Pedro indagou Jesus, aonde iremos? Estava aqui a minha última esperança. Minha última esperança estava nos espíritas, Senhor Jesus. Tu mandaste o livro de ouro. E eles ainda não entenderam, Jesus. Pedro, não se preocupe. Alguém agora me ouve, Pedro. Alguém agora me escuta, Pedro. Abramos o nosso coração e vamos sair daqui e veremos que à porta desta casa alguém está com os livros dos Espíritos nos braços, mas está sobretudo com o livro dos Espíritos no coração. E saíram à porta da instituição a multidão ali esfaimada de pão espiritual e material. Ali se encontrava. E alguns poucos servidores da instituição ali se encontravam, consolando, dando pão, dando água, dando consolação. E Jesus disse: Pedro, viste bem? Eis aqui os que me honram com o coração. Eis aqui os sinceros discípulos da nova era. Eis aqueles que entenderam o livro dos Espíritos. Eis aqueles que entenderam que a nossa doutrina é a doutrina que deve estar entre os homens, entre os simples, entre o povo. Fiquemos com ele, Pedro. E naquela noite Jesus se demorou com sua comitiva, distribuindo pão, alimento, consolo, amizade, carinho, ternura. E altas horas da madrugada, a caravana, num rastro de luz, deixou no universo, no céu estrelado, a mensagem: meus filhos, há 146 anos derramei sobre todos vós o meu mais caro amor.
Depositei nas mãos do insígnido codificador as minhas esperanças de transformar este mundo na nova era. Sois meus discípulos amados, e sereis conhecidos porque vocês muito me amarão e muito se amarão. Avancemos, não olhemos para trás, temos muito a fazer. Levaremos as luzes da celeste doutrina aos famintos, ao povo que está na rua, aos homens perdidos nas ilusões, e assim haveremos de instalar no mundo a nova era espírita, a nova era que passará da primeira fase da curiosidade, da segunda fase apenas da assimilação, mas da terceira fase que haveremos de encontrar, que é da aplicação prática dos princípios espíritas em nossa vida. Eis o rastro de luz, 146 anos de luzes derramadas sobre todos nós. Está em nossas mãos a tarefa de sairmos daqui e levarmos a doutrina de luz para onde formos, com quem estivermos e aonde estivermos. Eis o nosso compromisso, espíritas do Brasil, espíritas do mundo, junto com os espíritos de luz desta casa, dessa federação espírita, que estará sempre de portas abertas, que estará sempre incentivando que as luzes do Consolador se espalhem sobre São Paulo, se espalhem sobre o Brasil e se espalhem sobre o mundo a partir do nosso próprio coração. Muita paz, salve Jesus, salve Kardec, salve o Livro dos Espíritos.